Quem somos? Já é o último dia dessa primeira pergunta, né? Então eu coloquei aí um esboço dos 4 dias que nós conversamos e de alguma forma nós respondemos a primeira pergunta: quem é a igreja? Aqui, né? A Comunidade Batista Nova Esperança. Nós vimos, em primeiro lugar, que ela é a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vimos que isso quer dizer que é uma igreja edificada a partir da Bíblia, da Escritura. Nós entendemos que a Bíblia é a coluna da igreja. É ela que dá sustentação, porque a Bíblia é o testemunho dos apóstolos e dos profetas. Nós somos uma igreja bíblica. Essa é a nossa característica, né? Primeira, que confere a nós a nossa identidade. Somos uma igreja da Bíblia, em primeiro lugar. Nós somos uma comunidade do Evangelho também. Nós sabemos que a Bíblia apresenta o Evangelho, conforme nós aprendemos em Efésios, ele revela o plano de Deus. O Evangelho revela o plano de Deus. O Evangelho é poderoso, é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é toda a mensagem que a igreja precisa. Então, ela também confere uma face aí da nossa identidade. Nós somos uma comunidade do Evangelho. Nós também somos uma comunidade do amor. Nós vimos que o amor, ele é a expressão da essência da vida da igreja. O amor é a expressão do operar do Evangelho no coração de uma pessoa. Uma pessoa que se encontra com o Evangelho, ela ouve o Evangelho, a boa notícia de Jesus, ela se encontra com Jesus, então ela responde com amor. Em primeiro lugar, amor a Deus, e depois amor a todos os outros, ao próximo como a nós mesmos. E nós hoje, irmãos, vamos conversar sobre a comunidade da esperança. Amém? Essa é a nossa identidade, essa é a igreja que nós tanto somos quanto queremos ser também, é nosso alvo, é o nosso objetivo. Nós queremos crescer assim. Não é verdade? Se o amor é o motor, né, a gente viu, é aquilo que nos move, é motor e é combustível para a nossa ação. A esperança, irmãos, a esperança tem a ver com a nossa forma de enxergar o mundo, tem a ver com a nossa visão. A esperança, ela vai abrir os nossos olhos, e é o que nós precisamos. Em terra de cego, quem enxerga, reina. Os nossos olhos precisam ser abertos. E a esperança faz isso conosco. Nós precisamos ser uma comunidade de esperança. Como é que a gente enxerga a realidade? Como a igreja entende a vida? Como a igreja, né, e como nós aqui como igreja entendemos e respondemos a vida que nos cerca, com todos os desafios e os problemas, né? Como é que a igreja enxerga a vida? É disso que a gente vai conversar hoje. É disso que se trata essa área da esperança. E hoje eu pedi para o pessoal da música já antecipar aqui algo que a gente vai tratar. E eles cantaram 2 canções, né? Em princípio eu pensei em 3, mas depois eu achei melhor que fossem só 2, né? Mas nós cantamos aqui aquela primeira canção do Vilarejo, né? Você lembra? Daquelas coisas que foram ditas ali na música. É a Marisa Monte que fez essa canção. Ela diz que ela enxerga, né, esse vilarejo na medida em que ela olha para o mundo, na medida em que ela contempla tanta desgraça, tanta dor, tanto problema, tanta morte, tanta decepção, né? E é isso que a gente enxerga quando a gente vê o vídeo oficial da música. Na medida em que ela olha e enxerga a desgraça e esse mundo caído, de repente ela olha e vê um vilarejo ali, né? E ela descreve esse lugar. Ela fala desse lugar, é um lugar onde areja um vento bom,
Na varanda quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mães. O paraíso se mudou para lá. Frutas em qualquer quintal, sonhos semeando o mundo real. Lá o tempo espera, o tempo para. Lá é primavera, sempre primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas, pão, pão. Flores por todo lugar, enfeitando os caminhos, os destinos, os vestidos, as canções. De certa forma, irmãos, ela, como pessoa, como ser humano, ela olha para a realidade. Triste realidade. Mas eu queria chamar a atenção de cada um de vocês, né? E a minha também, estou incluído nisso nessa manhã. Mas lá no fundo, irmãos, sabe? Lá no fundo, parece que ainda existe uma centelha acesa, de forma a fazer com que ela ainda tenha esperança, ela ainda vislumbre esse lugar ideal, esse lugar de paz, esse lugar de vida abundante. É o que a Bíblia chama de shalom. Shalom são as condições ideais de vida. Não é só a ausência da guerra, mas é vida plena, plenitude de vida. Nós olhamos para todos os lados e nós procuramos em todos os países, em todos os continentes. Nós não encontramos um lugar assim, irmãos. Ele não existe em canto nenhum dessa terra. Mas lá no fundo do ser humano, lá onde ainda reside, ainda que de forma distorcida, a imagem de Deus, ainda floresce, né? Essa visão desse lugar, é um lugar que existe, precisa haver esse lugar. E o ser humano, de certa forma, ele tem saudades desse lugar. Saudade desse lugar que ele nunca viu, que ele nunca foi, mas de certa forma ele sente aquela saudade de lá. Nós também cantamos a outra canção, que é do Jota Quest. Nós vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não vão ficar para trás. Não vão ficar para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Mesma coisa, a gente também sabe que o tempo em que a gente vive, o hoje, o período histórico, né, que a gente vive, não é tempo de dias melhores. Parece que a nossa expectativa, ela tende a piorar, né? A gente vislumbra dias cada vez piores e piores e piores e piores. Tempos difíceis e mais difíceis e cada vez mais difíceis. Mas lá no fundo, também, dessa natureza humana, dessa alma humana criada, também reside essa imagem, esse vislumbre desse tempo, aquele momento vai chegar, onde nós viveremos dias melhores e para sempre, e eles não vão nunca mais ficar para trás. Não é verdade, irmãos? Vocês estão entendendo? Em segundo lugar, eu também queria que, a minha proposta para cantar essas canções hoje aqui, foi também para a gente refletir numa pergunta, né? O que nós, como igreja de esperança, como comunidade da esperança, temos cantado? Qual tem sido a esperança da igreja? O que anela a igreja, o que deseja a igreja e o que ela coloca nos seus versos e nas suas canções, nas suas músicas? O que a igreja tem cantado?
A gente cantou aqui música de pessoas que não são da igreja. Mas eu pergunto, o que a igreja tem cantado? Qual tem sido a esperança? O que a igreja espera? A igreja espera esse lugar de condições ideais de vida, de shalom, de paz. A igreja espera esse momento, esse tempo, essa hora, esse dia em que viveremos para sempre e para sempre. A gente canta sobre isso, irmãos, na igreja? Ou a gente tem cantado sobre outras esperanças? A gente se une nessas duas pessoas que não são da igreja, mas nós compartilhamos com ela a mesma visão de esperança. Haverá um dia em que nós viveremos para sempre. E haverá sim um lugar onde nós teremos vida plena, vida abundante. Essa é a esperança da igreja. É sobre isso que nós vamos edificar. A gente tem se preocupado muito com as nossas provações, as nossas dificuldades diárias. A gente tem usado a fé e a esperança para, de alguma forma, nós superarmos as nossas dificuldades aqui nessa terra, as nossas provações, sabe? A gente tem cantado que Deus nos faz com que a gente ande sobre as águas, né? Essas águas muitas vezes a gente pensa que são os problemas que a gente enfrenta. É o mar vermelho que abre, eu vou passar. São os meus problemas, as minhas dificuldades financeiras, as minhas enfermidades, elas se abrem, essa é a minha esperança. Se o meu Deus abrir o mar e eu passar, então aí eu canto, e eu agradeço, e eu celebro, essa é a nossa esperança. Vitória, sabor de mel, né? Nossa vitória tem sabor de mel. Essa é a nossa esperança. Mas não é, né? Nossa esperança não é essa. Nós esperamos o dia e o lugar. O dia e o lugar. Amém? Nós esperamos o advento e a concretização definitiva do reino de Deus. Essa é a nossa esperança. É isso que muda tudo. É por isso que nós é disso, irmãos, que nós devemos falar. É essa esperança que nós devemos perfumar, né? O mundo que sofre. Essa esperança que precisa continuar falando aos corações das pessoas. E a igreja, irmãos, a igreja é lugar de esperança. E a gente tem um nome, né? Nós somos a comunidade Batista Nova Esperança. Porque a gente entende que todas as pessoas, a Marisa Monte, o J Quest, todos nós, os crentes e todas as religiões, todos somos pessoas humanas, criadas, né? O apóstolo Paulo fala, de uma vez por todas, Deus criou todas as pessoas da história. Então, nós nos identificamos com essa nossa realidade humana. E a realidade humana, irmãos, é uma realidade de peregrinos, de pessoas que não estão em casa. Lá no fundo, elas nutrem aquela saudade de casa. Um dia a humanidade já esteve lá. Um dia a humanidade já desfrutou desse lugar e desse tempo, onde tudo era pleno e perfeito. Não havia dor, não havia morte, não havia sofrimento. Houve um dia e houve um lugar, houve um tempo e houve um lugar onde a igreja, onde a humanidade desfrutou, irmãos. É dessa saudade que nós, como seres humanos, compartilhamos. É disso, está no nosso DNA humano, está no nosso código genético, está na nossa alma, né, na nossa consciência.
O Viktor Frankl fala que a consciência é o umbigo da alma, é algo que nos liga à humanidade, né, como um todo. A gente se identifica, porque um dia nós já estivemos lá, na presença de Deus. Não é questão do lugar. O lugar, esse lugar maravilhoso é o lugar onde Deus habita. E o homem habitou com Deus. E o homem desfrutou da vida com Deus. E é disso que nós temos saudade. E essa, irmãos, é a nossa esperança. Nós ansiamos, nós desejamos habitar com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa maior sede, a nossa maior fome. O mundo, irmãos, em seu estado atual, não é nosso lar verdadeiro. Nós somos criados para viver em um lugar sem morte, sem separação do amor, sem decadência, sem doenças, sem envelhecimento. Nós somos, portanto, estrangeiros, nós somos peregrinos aqui. A gente foi criado para um outro mundo, um outro mundo. E é por isso que a gente sofre tanto. É por isso que nós vivemos de forma tão inquieta, irmãos. A gente fica muito inquieto, porque de uma forma ou de outra a gente sabe, não estamos em casa, somos peregrinos. Nós ansiamos pela volta ao lar, né? O Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, ó Deus. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Nós somos criados em Deus. Enquanto nós não retornamos para Ele, irmãos, nós vivemos cansados. Então, de uma forma muito simples, eu queria que a gente entendesse, irmãos, assim como Marisa Monte, assim como nós cantamos a música do J Quest aqui, e como muitas outras, né? Eu queria trazer a música do Lulu Santos, aquela música que fala da cura. Vai tremulará, né, em todo canto, todo farol vai iluminar a bandeira da vida, sabe? Nós compartilhamos dessa saudade de casa, desse desejo por estarmos na nossa verdadeira casa, que é onde Deus habita. O homem foi criado para habitar com Deus. E é disso que nós precisamos, é isso que nós precisamos ansiar, irmãos. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós seremos então uma comunidade de esperança, se nós formos capazes de nos perceber como uma comunidade peregrina, que anseia chegar no lugar de onde saiu a presença do seu Criador. É nesse espírito que você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. A última visão de João. Então, eu vi novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi, então, uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É só até o 5 mesmo, irmãos. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Essa palavra novo, eu vi novo céu e nova terra,
Eu queria que a gente pensasse nisso antes de tudo. Porque como a igreja tem errado, na forma de entender essa palavra novo céu e nova terra. Ela normalmente resulta em duas visões. A igreja ela tem optado pela visão errada. Ela tem optado pelo caminho errado. Mas eu queria que a gente pensasse nela hoje. Então, o que João afirma é que ele eu vi novos céus e nova terra. E essa palavra, que foi traduzida para novo e nova, irmãos, é uma palavra kainos, uma palavra grega kainos, que tem o sentido e o significado de algo que foi feito novo, algo que foi renovado. É algo que já existia, mas que agora foi renovado. Existe uma outra palavra, neos, que é muito usada também no Novo Testamento. Essa palavra, lembra, neo, quando você ouve falar em neo por aí, quer dizer novo. Só que essa palavra, ela representa algo que não existia, até agora ele não existia, mas que agora foi trazido à existência. Algo novo, é uma novidade nesse sentido. São duas palavras diferentes. E a palavra que é usada aqui para descrever o novo céu e a nova terra é a primeira, kainos. Parece que isso não tem muita importância. Mas qual que é a diferença de uma coisa da outra? Se é novo, se é renovado. Mas, irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa informação ela é muito fundamental. Às vezes a gente tem a impressão, uma falsa impressão, né? A gente até proclama e ensina essa falsa versão de que aconteceu mais ou menos assim. Um dia Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo. Só que, de repente, algo deu muito errado. De repente, Deus foi surpreendido, o homem traiu a Deus. E o homem criou um problema imenso. Um grande problema. E aí Deus, então, precisa fazer alguma coisa. Ele precisa pensar num plano de emergência. Esse plano de emergência, porque de repente as coisas ficaram muito ruins por causa do homem, por causa do pecado. Aí Deus então bola um plano de evacuação. Aí Ele manda Jesus para salvar as nossas almas, né? E a gente precisa fugir desse mundo, sair correndo daqui. Jesus veio buscar as nossas almas, porque isso aqui vai acabar, isso aqui vai explodir, isso aqui vai virar nada, não vai sobrar nada. E a gente vai morar, né? Como às vezes a gente pensa como fantasmas ou sei lá como, em algum outro tipo de lugar, em outro tipo de dimensão, lá no espaço ou sei lá onde. Mas a gente vai ter que sair correndo daqui, né? E a gente fica falando, o arrebatamento, não chega o arrebatamento, a gente tem que fugir daqui, a gente tem que ir embora. Mas como eu quero o arrebatamento para ir embora desse lugar, isso aqui não é o meu lugar, né? Porque eu almejo a nova terra e o novo céu. Deus vai destruir tudo isso aqui e vai começar tudo de novo em outro, sei lá onde. Essa visão é uma visão errada, irmãos. E a gente compartilha dela, a gente tem recebido dela. E como a igreja se engana aqui, né? Mas esse novo aí, como a gente já viu, não é algo criado a partir do nada. O novo céu e a nova terra é algo que Deus já está fazendo nesse mesmo mundo, sob as mesmas regiões celestiais, é o que nós vimos lá em Efésios. Céu, região celestial, novos céus e nova terra. Deus está renovando. Deus está fazendo algo novo a partir do que já existe. O plano de Deus, o Evangelho, ele fala de redenção, não é de escapar.
Isso é tão importante, irmãos. Isso é tão fundamental. Jesus, ele não veio levar embora o povo daqui. Ele veio redimir. Você sabe o que é redenção, né? Redenção tem a ver com libertar escravos. Essa é a origem da palavra redenção. A obra salvífica de Deus em Jesus é a obra que liberta aqueles que estão na escravidão. Ela veio não libertar simplesmente aqueles, as almas, mas ela vem libertar toda a natureza e toda a criação que hoje é escrava do pecado, da morte e da lei. A Bíblia fala de redenção, o Evangelho fala de redenção. Nós não somos fugitivos, a gente não espera o arrebatamento para ir embora daqui, a gente espera a volta de Jesus, porque quando Ele vier, Ele vai estabelecer aqui, irmãos, o reino glorioso do Pai. Nós ansiamos pela vinda do Senhor, porque quando Ele vier, Ele vai trazer paz. Paz, irmãos, haverá um justo que domine sobre os homens, foi isso que o profeta enxergou. Haverá um justo que domine sobre os homens no poder de Deus. Ele é como a estrela da manhã, né, da alva. E a cada dia ele brilha mais e mais e mais e mais. É esse sol da justiça que nós ansiamos e aguardamos e esperamos. Arrebatamento é encontro com o Senhor nos ares, para estabelecimento do reino glorioso do Pai em toda a criação, em todo o universo criado. A gente não vai fugir, nós estamos sendo salvos junto com toda a criação, irmãos. Esses novos céus e essa nova terra que Deus está produzindo, né? Você entende isso, irmão? Você entende a diferença disso? Você entendeu qual a diferença? Capítulo 8 de Romanos. Romanos aqui, a gente não vai ler o capítulo, mas só para você enxergar aí, no versículo 19, 20, 21, 22, Paulo fala que a natureza, irmãos, e toda a criação está grávida. Ela está grávida. Ela está gerando. O que é a criação, irmãos? O que esse mundo está gerando? E ela está em dores de parto. E ela está gerando novos céus e nova terra a partir dele, né? Capítulo 15 de Coríntios, você não precisa abrir, mas lá também nós vamos ver o apóstolo Paulo mostrando que Jesus é uma semente poderosa que foi plantada nessa terra. Uma semente foi plantada. Jesus dizia: a semente precisa ser plantada, a semente precisa ser plantada. Se eu não morrer e eu não for plantado, não vai adiantar nada. Todas as coisas boas que eu disse, todos os milagres que eu operei, se a semente não for plantada, não vai resultar em nada. Então, diz Paulo em Coríntios capítulo 15, que a semente foi plantada. E ela vai gerar muitos frutos, começando com a ressurreição de Jesus. Ele diz, são as primícias desse novo mundo. Esse novo mundo começa em Jesus, na ressurreição de Jesus, e ele puxa consigo tudo e todos, irmãos. Jesus foi plantado, segundo o apóstolo Paulo, nessa terra, e essa terra vai produzir vida. E vida. O apóstolo Paulo, depois no capítulo 15 mesmo, ele fala que aquilo que é corruptível, aquilo que é mortal, aquilo que é raso, pequeno, deplorável, vai ser revestido pelo imortal. Ele vai ser revestido. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente não vai embora daqui, não. Deus está operando nesse mundo. Deus está operando nesse mundo. A igreja não tem que escapar. A gente vai, nós como comunidade de esperança, nós vamos proclamar essa visão. Não é a alma que vai embora. A gente não acredita nisso. A gente acredita na ressurreição do corpo. Porque os nossos corpos, segundo o apóstolo Paulo em Coríntios também, vão ser plantados. Eles vão ser plantados. E eles vão produzir um novo
novos corpos totalmente diferentes. Natureza diferente, diz ele, porque aquilo que tem a natureza espiritual é uma coisa, e aquilo que tem a natureza natural é outra coisa, né? Deus está plantando, e haverá uma grande colheita, os campos brancos. Essa é a visão de esperança da igreja, irmãos. O mar já não existe, o mar não existe. O mar, para João ali em Patmos, representa a separação. Para João que está preso em Patmos, ele olha tudo aquilo que é importante para ele, está longe, além do mar. Ele olha para todos os lados, ele vê mar para todo lado. Mar é separação, mar é mistério, mar é segredo, mar é medo, é pavor, representa tudo isso para eles. Mas agora o mar já não existe. Novos céus e nova terra. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu queria que a gente pensasse nessa visão de João. Isso aqui é tão importante, irmãos. Aqui o que João enxerga é o casamento do céu com a terra. É o casamento. Lembra de Efésios 1, capítulo 1, versículo 10, que o plano de Deus no Evangelho é fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas. João enxerga como é que isso se deu. João enxerga como é que a gente, aqui desse lado, né, nesse mundo, no tempo, no espaço, na matéria, a gente vai conseguir lidar, né, com o Deus que é Espírito, que é invisível, que é inalcançável. Como é que isso vai acontecer? E João fala, vai acontecer um casamento, um momento, aquele grande dia, o dia do Senhor, vai acontecer um casamento, todas as coisas vão ser unidas em Jesus, as terrenas e as celestiais. Você está entendendo, irmão? É aqui, é no Brasil, né? É no continente americano, sem mar, não sei como é que vai ser isso não, mas é aqui. De repente esse mundo que é corruptível e que caminha para a destruição, né? Segundo a entropia, ele vai ser revestido pelo incorruptível. Ele vai se tornar o tempo e o lugar para nós vivermos dias melhores para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Dias que não vão ficar para trás, sem separação do amor, sem dor, sem lágrimas. Essa visão de Deus enxugando, irmãos, olha só, Deus enxugando dos nossos olhos a lágrima, olha que coisa profunda, olha que coisa tão pessoal, Deus enxugando as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá. Aí eu ouvi uma forte voz que vinha do trono, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, a casa de Deus está com os homens, a habitação de Deus está com os homens, com os quais, irmãos, Ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, será o Deus deles. Você ama esse mundo? Às vezes a gente vê que as pessoas lá fora, elas têm uma resistência muito grande ao que elas pensam que é o Evangelho. Elas pensam que é o Evangelho. Elas falam, eu vou ficar lá em cima das nuvens, tocando harpa, sai fora, eu não quero isso. Fantasminha, né? Diazinhas. Eu não, eu amo esse mundo. Né? Eu sou daqui. Deus vai me levar para o céu assim, né? Mas você está dando para entender? Está dando para entender qual que é a nossa esperança? Novos céus e nova terra.
onde Deus habitará conosco para sempre. Para sempre. O problema nunca é o lugar, né? Mas imagina Deus conosco, irmãos. Nós o veremos no capítulo 22, a gente vê que nós o veremos face a face. Imagina olhar nos olhos de Deus. Imagina a igreja e a humanidade servindo a Jesus, Jesus entre nós. Irmãos, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, muito menos choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Amém? Eu trouxe no final, para a gente terminar aqui, irmãos, esse trechinho que eu separei, ele é do último livro das Crônicas de Nárnia. Vocês sabem, já leram as Crônicas de Nárnia? É o 7º livro. O livro chama A Última Batalha. Esse é o finalzinho do último capítulo, que chama Adeus à Terra das Sombras. Olha o que está escrito. Não precisam ter medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Então eles sentiram o coração pulsar forte, e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente com o trem, explicou Aslan. O leão é o Aslan, né? Ele tem a figura de Jesus, né, nas Crônicas de Nárnia. Aí o leão responde: aconteceu mesmo um acidente com o trem. O seu pai, a sua mãe e todos vocês estão mortos. Como se costuma dizer lá na terra das sombras, nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu, a história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Amém, irmãos? Nós somos uma comunidade que espera, uma comunidade de esperança.